encarnado na pessoa de Cristo, de Jesus, fazendo milagres, olham para a face do Senhor e falam: você está endemoniado. Hoje, eu não tenho mais Jesus aqui fazendo seus milagres da mesma maneira. Eu não tenho a condição de olhar para o rosto de Jesus e falar: o Senhor, não vou falar o Senhor porque eles não tinham respeito, você está endemoniado, você está fazendo isso porque está com o espírito de Beelzebul. Não, a gente não tem essa condição. Não tem essa condição. Mas não se engane. Porque a Bíblia fala de um estado bastante semelhante a esse, né, Raimundo? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6. É um texto muito duro também, um texto duro, sempre que eu passo por ele, eu já estudei o livro de Hebreus com bastante disposição, com bastante detalhes, e é um texto muito complicado realmente. Mas Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, fala de um estado em que um cristão comum pode talvez não encontrar mais as condições necessárias de se arrepender, o que é algo bastante semelhante a não encontrar perdão. Quer ler pra gente, Ramiro? Vamos, Hebreus 6, do 4 ao 6. Ao 6, isso. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Sujeitando a desonra pública. É interessante, né? Porque aqui diz que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O Deus do impossível orientou homens a escreverem uma Bíblia, e a gente acredita na inspiração divina, dizendo que há um estado em que a pessoa não tem mais a possibilidade de ser conduzida ou reconduzida. Aqui é interessante o uso da palavra reconduzido, porque aqueles que defendem a ideia do uma vez salvo, sempre salvo, não tem, né? Eles dizem... desses camaradas não tem. Não, mas aí eles dizem... Não, tem, eles dizem que aqui não são cristãos. Aqui são pessoas que simpatizaram-se com o cristianismo, mas não tomaram uma decisão. É estranho. O ouvinte não está vendo a sua reação, mas a primeira vez que eu ouvi a resposta, eu também fiquei com uma expressão bem semelhante. Tá? Ouvinte, há duas formas de estudar a Bíblia. Uma forma é você deixar que a Bíblia te molde, outra forma é você mudar a Bíblia. Você escolhe como você quer fazer. Tá? Só essas duas? Só essas duas. Você escolhe como você quer fazer. Eu sugiro deixar a Bíblia te moldar. A Bíblia formar o nosso entendimento com relação a Deus. Sabe? Quando o texto diz aquilo, entenda que é aquilo. Sabe? Mas isso conflita com outra coisa lá. Ok, dá seu jeito. Dá seu jeito. Aceita que você não entende certas coisas, mas por favor, não distorce. Por favor. Especialmente os textos claros. Especialmente os claros. Existem os textos obscuros e os textos claros. Não deixem que os obscuros lancem escuridão sobre os textos claros. Deixe que o contrário aconteça. Deixe que os textos claros lancem luz e iluminem os textos obscuros. Tá? Às vezes a explicação do texto obscuro não vai ser tão legal, mas ela não fere aquele que está explícito ali. Então, existe uma situação, mas como o Raimundo falou, a pessoa que sente uma tristeza e um medo por estar nesse estado, eu digo para ela, você não está nesse estado. Porque aqui são pessoas que viram tudo, pessoas que tiveram, olha as descrições, iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir.
e caíram, a minha pergunta para uma pessoa assim é: o que falta? O que mais ela pode experimentar? Meu Deus. Sabe? Eu acho que se o próprio Deus vier pessoalmente falar, essa pessoa vai cair de novo. Vai cair de novo. Porque assim, Celestial, olha aqui. o texto não está falando de que Deus não perdoa. Porque Jesus falou lá em Marcos capítulo 3 que todos os pecados serão perdoados. O texto está falando de pessoas que não têm condições de pedir perdão. Não têm mais a capacidade de se arrepender. Porque elas já experimentaram de tudo, não foi suficiente. Deixaram-se encantar por alguma coisa ou deixaram o coração de alguma forma ficar tão cauterizado que Deus não, da forma que Ele escolheu agir na humanidade, Ele falou: não tem mais o que fazer, sabe? Mandei meu filho, eu fiz o ato máximo, não tem mais o que fazer. Então eu acho que assim, voltando lá para Marcos, quando a gente pensa no contexto imediato, lendo esse texto, a gente não tem por que buscar explicações fora do texto sobre o que é o pecado imperdoável. Na minha humilde opinião, entendendo esse texto, a explicação está dentro aqui mesmo. Eram as pessoas olhando para Jesus e falando: você está com Beelzebul. Nós não temos mais a capacidade, mas nós podemos experimentar de tudo isso de alguma forma cair. E aí, não quer dizer que a gente não... Só porque caiu não pode ser... É um estado que eu também não sei olhar para a pessoa e dizer que ela está assim. Talvez eu não saiba nem olhar para mim. É uma coisa que há esse estado. Não sou eu quem define quando ele acontece, o que ele experimentou, que tipo de vida que ele está levando, que tipo de blasfêmia que ele está fazendo. Essas informações não estão na Bíblia. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos diz. E aí Jesus vai dizer, né, exatamente isso. É interessante, Raimundo, que em João capítulo 20, versículo 30 e 31, a gente lê o seguinte, que Jesus, ele realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E aí, essas pessoas que estão vendo isso, que estão experimentando isso e não estão crendo, estão dando crédito a Beelzebul, qual a capacidade dela se arrepender? O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer para ela se nossa, reconhecerem, né, a origem desse poder? Realmente não há outra. Não tem. Não há, de fato não há, sabe? Se a gente se recusa a aceitar Jesus como Filho de Deus depois de tanta coisa, é que a gente está chamando ou de louco ou de endemoniado. Porque assim, eu sempre gosto de falar isso. Eu não tenho como aceitar Jesus somente como um grande rabi, um grande mestre, um homem bom. Porque ou ele era filho de Deus ou ele era louco, doido, varrido. Ou ele era uma pessoa muito má. Ele era uma pessoa horrível. Talvez a pior pessoa que já existiu na face da Terra. Porque uma pessoa não pode chegar e falar que perdoa o pecado. Uma pessoa não pode chegar e falar que as coisas que ele falava, as coisas que ele fazia, a autoridade que ele dizia ter, se ele estava enganando as pessoas. Isso é de uma perversão tão grande. Seria, né? Sim. Então, assim, Jesus não nos deixa essa opção. Ou ele era um louco, e se ele era um louco era porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Então aí não há maldade, ele de repente estava confuso. Se ele não era louco, ele era mau, ele era endemoniado. Porque ele estava mentindo, enganando multidões. Agora, se ele não era louco ou ele não era endemoniado, ele estava falando a verdade, ele era e é o Filho de Deus, o Deus vivo. Então a gente está aqui diante de 3 pessoas. É uma só,
duas acusações acusações e aquela que ele e uma dizia ser. identidade. Uma identidade. É, gostei dessa, Raimundo. A pergunta para nós é: quem eu vou escolher? Quem eu vou escolher? Eu vou deixar o Filho de Deus, que se entregou por mim, me salvar? Ou eu vou deixar os meus desejos, os meus prazeres, as minhas vontades, os meus sonhos, chamá-lo de louco, chamá-lo de endemoniado? Porque era isso que estava acontecendo. As pessoas que chamavam de louca era porque eles tinham definido aquilo que era uma vida correta ou aquilo que é como a gente deveria viver. Aqueles que chamavam de demoniado é porque eles queriam ter a autoridade religiosa ali. Tudo isso por causa de seus próprios desejos, por causa de seus próprios vontades, por causa da carne. E nós, o que nós dizemos diante dessas acusações? O que você diz, Raimundo? Eu fico deslumbrado com a capacidade de Jesus de resolver conflitos. Porque ele consegue chamar os acusadores, especialmente os líderes, os mestres da lei, né? E chama-os e conta uma parábola. Né? É um gesto bastante interessante, né? Então, eu acho que esse gesto quebra mais ainda o estereótipo do mestre da lei, Thiago. Porque se para a família ele é um louco, para os mestres da lei ele é um endemoniado, mas quem é esse louco, esse endemoniado que tem sã consciência de chamá-los num canto e falar para eles dar essa aula tão maravilhosa? Sim. Não é, olha... Tão, como a gente pode dizer, digna de uma mente tão consciente das coisas que um louco não conseguiria estar. Né? Digna de uma delicadeza tão enorme que um endemoniado não teria. Meu Deus, de jeito nenhum. Então, realmente, as acusações contra Jesus nunca fizeram sentido. Nunca fizeram sentido. Tanto que quando acusaram no Sinédrio, tiveram que contratar acusadores. E quase que não deu certo ainda. Então, porque Jesus era alguém que não tinha o que falar. Pedro diz que nunca houve uma mentira saiu de sua boca. Rapaz, nenhuma. 33 anos. Meu Deus. É justamente... Ele morreu com 33, né? A gente entende. O Thiago tem 33. Vou parar por aí. Vou parar por aí. Disse que se fosse colocar em livros todos os milagres, se fosse colocar também todas as coisas erradas do Thiago, ia faltar prateleiras. E Jesus nunca houve um deslize? Não. Não, Thiago. Momento algum. Né? Então, a questão é, a gente não pode ficar neutro, porque consequências eternas estão em jogo. A minha decisão agora afeta diretamente a minha eternidade. Vai afetar não só a minha, mas a da minha esposa, do meu filho, de com quem quer que você se relacione, querido ouvinte. Eu posso confiar em Jesus como sendo o Filho de Deus e ser salvo por Ele, pela sua obra redentora, ou posso escolher tratá-lo como um louco, endemoniado e perder o direito da vida eterna. Isso cabe a nós. Eu vou deixar que Ele nos salve, me salve, ou vou continuar acusando de coisas que Ele não é. Tem uma história para a gente encerrar aqui, uma história que aconteceu alguns anos atrás. O Dr. Léo Wister, era 1h da manhã, ele estava na sua casa dormindo e tocou o telefone. E a pessoa do hospital falou: o senhor precisa vir para cá urgentemente porque um menino está ferido e o senhor é o único capaz de operá-lo. E ele ainda questionou: mas ninguém mais pode fazer isso? A atendente disse: não, o senhor é o único habilitado para isso. Então ele colocou sua roupa, meio com pressa, entrou no seu carro e ele parou num semáforo e ele não tinha trancado a porta. Então um homem
encapuzado, de uma roupa de linho, né, com um capuz cinza, parou bem no semáforo, abriu a porta, pediu para ele sair com pressa, que precisava do carro, e antes dele poder falar onde ele estava indo, o homem foi embora. E ele ficou ali, 1h da manhã, sem telefone, levou 45 minutos para encontrar um telefone, pediu um táxi e chegar lá. Quando ele chegou com pressa, mas a atendente já veio dizer que era tarde e a criança havia falecido. E o pai da criança estava muito abalado e questionando por que você o médico não chegou a tempo. E a atendente disse que ele estava lá na capela, chorando bastante e queria que o médico fosse lá falar com ele. Então o médico, né, se tomou coragem, atravessou o hospital, foi até a capela. Quando ele chega na capela, ele vê lá um homem de roupa de linho e capuz cinza chorando por causa do seu filho que havia morrido. Então o próprio pai impediu a única pessoa que poderia salvar o seu filho, sabe? E muitas vezes é isso que a gente faz, a gente impede a única pessoa que pode nos salvar com acusações sem fundamentos, né? Jesus foi acusado de muitas coisas, Jesus está sendo constantemente acusado. Não interessa do que os outros estão acusando. Para mim, não importa. Para mim, importa o que eu penso a respeito dele. E o que eu deixo com que isso faça em minha vida. Qual é a influência que isso exerce em minha vida. Louco, endemoniado ou filho de Deus? A decisão é sua. A decisão é sua. E lembre-se, essa decisão, ela compromete especialmente a nossa vida eterna, nosso destino eterno. Muito bem, bom, agora são 10 horas mais 56 minutos, Thiago. Nós estamos nos minutos finais. Muito obrigado a você que nos ouviu, esteve conosco até esse momento. Muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família. Obrigado pelo carinho. Thiago, rapaz, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a crescer por meio da meditação na Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua família. E esse é o momento do abraço. Eu gostaria de mandar um abraço para alguém. Eu só mandar uma boa noite para os nossos ouvintes. Agradecer a audiência e o carinho de todos que nos acompanham. E esteja conosco na segunda que vem, que nós falaremos de um tema bastante interessante: o cristão e a bebida. É mesmo, Tiago? Você está preparado, Raimundo? Spoiler! Você está preparado? Porque esse também é controverso, hein? Esse é controverso, hein? Olha só que interessante. Talvez eu não diga o que muitos gostariam de ouvir. É mesmo, Tiago. E o ouvinte pode mandar uma pergunta para você? Fique à vontade, tem uma semana aí. Então, olha, se você gostaria de mandar a sua pergunta para o Tiago vai falar sobre o cristão e a bebida. Então, esse é um tema bastante interessante, eu acho que vale muito a pena nós meditarmos. Então, mande a sua pergunta, você tem os nossos contatos. Só reforçando, 15 991 917475. Já decorou, né? Legal. Então, manda para nós a pergunta e a gente se encontra aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com o Tiago. Eu estarei, se Deus permitir, na quarta-feira. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Rapaz, para fechar então, Júlio. Esse tema é da hora, cara. É mesmo, Tiago. Esse tema é fé. Eu vou começar com o Tiago. Eu já vi um irmão ficar muito chateado. Não. Muito chateado. Com a verdade.